Olá, amigos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Recebam o meu abraço, o abraço da minha casa, o Centro Espírita Luz e Verdade. E recebam também o meu agradecimento pela oportunidade de estarmos juntos, estudando o Evangelho de Jesus, buscando nesses conhecimentos que o Mestre nos deixou, o que necessitamos para seguirmos adiante, confiando sempre no alto, no nosso Mestre e amigo, no nosso Pai Maior e na espiritualidade boa e amiga que está sempre ao nosso lado. Então, o tema do nosso estudo de hoje é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Lá nas Instruções dos Espíritos, no item 16, que fala para a gente: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, antes de começarmos o estudo, eu convido vocês para fazermos a leitura da nossa página inicial, para irmos nos harmonizando, nos preparando para a prece e depois começaremos o nosso estudo. Então vamos lá, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o item 143, não tiranizes. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Marcos. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos, por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que à multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto, agradecendo por mais uma oportunidade de estudos, por mais uma oportunidade de buscarmos conhecimentos que nos serão a base para seguirmos com segurança na nossa jornada de progresso. Obrigada, Senhor Jesus, nosso querido Mestre e amigo. Obrigada à espiritualidade que nos ampara, que nos intui, que nos conforta, nos apresentando todas as oportunidades de trabalho na seara do nosso Mestre, na seara do nosso Pai Maior de amor e de bondade, que está sempre de braços abertos, nos esperando para nos acolher, para nos proteger e para nos impulsionar para a prática do bem, se assim já pudermos nos direcionar. Que sejamos esses tarefeiros sempre, trabalhadores incansáveis, buscando a transformação a cada novo dia, a cada nova oportunidade, para que sigamos em frente, confiantes de que o progresso está no nosso caminho e de que nós estamos seguindo nesse caminho, doando tudo aquilo que de melhor podemos doar. Então que possamos estar envolvidos para mais uma oportunidade de conhecimento, para mais uma oportunidade de estudarmos juntos todas essas colocações e reflexões que o nosso Mestre Jesus nos convida. Então dá-nos licença para iniciarmos o nosso estudo. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Então vamos começar, né? Vamos começar a falar sobre esse item 16, que é o último item do capítulo 18. Está lá nas instruções dos Espíritos, né? E ele nos convida a uma grande reflexão, como nos convidou a mensagem do Pão Nosso, né? Nos falando sobre esse chamado que Emmanuel nos coloca aqui, né, no finalzinho: se estais em serviço do Senhor, considere os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Então, quem são esses servidores cristãos, né? É o item 16 que vai nos falar sobre reconhecer o cristão pelas suas obras. Então, esses são os servidores cristãos que colocam as suas obras a serviço do Mestre Jesus, né? Orientados pelos ensinamentos do Mestre, pelos exemplos que o Mestre Jesus nos deixou. Então vamos começar, né? Vamos começar as nossas reflexões, né? Então aqui nós vamos ouvir Simeão. É uma mensagem que veio de Simeão, e ele comenta sobre essas palavras de Jesus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele evidencia, né, esse critério de Jesus no reconhecimento do que é ser cristão, do ser cristão. Né? Quando Jesus nos diz: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos, toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Isto é, né, no fogo das consequências da sua própria improdutividade, da sua própria imperfeição. Né? O fogo são essas consequências, né, as quais nós teremos que arcar pela nossa improdutividade, pela nossa imperfeição ainda. Só que a árvore frondosa do cristianismo, né, que produz os frutos de esperança e de fé, ela ainda não é compreendida por muitos que se põem, né, sob a sua fronte, né, não aproveitando esses frutos, né, por não perceberem a qualidade e as riquezas, né, que nos chegam através desses frutos, né, para a nossa própria saúde, para o nosso próprio bem-estar, para a saúde e o bem-estar da alma. Né? Então, nem todos os que se dizem cristãos, em realidade, se colocam como cristãos, porque muitos buscam amoldar os frutos, né, a sua própria conveniência, a conveniência material. Né, usando esse molde para atender aos seus próprios interesses, né, os interesses pessoais. A atitude ainda de criaturas imperfeitas e rebeldes. Né, e nós não estamos fora, né, desse contexto, muito pelo contrário, nas coisas mais simples, as situações mais complicadas e difíceis, nós podemos nos pegar dentro desse contexto. Né? Então, nós temos que estar sempre vigiando as nossas ações, vigiando as nossas condutas, para que nós não sejamos também falhos, para que nós não caiamos no mesmo erro, né? Para que nós não deixemos de seguir o caminho do bem, o caminho que nos vai ajudar na transformação moral de cada um de nós, né? Nessa busca, né, pelas nossas conquistas espirituais. Então, continuando um pouquinho mais, né? Então, quando nós moldamos, né, esses frutos à nossa própria conveniência, atendendo aos nossos interesses pessoais, nós ainda percebemos o quanto imperfeitos e rebeldes somos, né? Que não usamos todos os recursos que temos, né, de ver, de ouvir, de estarmos aqui no mundo material para progredirmos, né? Nos deixamos levar ainda por coisas tão pequenas, né? Nos apegamos a coisas tão pequenas, coisas que são tão passageiras. Se formos pensar na nossa vida de espíritos milenares, né? Na nossa jornada de espíritos milenares, né? Essa jornada que já estamos caminhando há um longo tempo. Então, quando nós nos pegamos
nesse interesse pessoal, né, que vai predominar ainda, né, em nós, porque estamos num mundo ainda de provas e expiações, então sabemos que o nosso lugar ainda é muito apegado a essas coisas do mundo material, né? Ainda deixamos que o interesse pessoal muitas vezes fale mais alto. Então nós percebemos que é uma característica de pouca evolução ainda, de pouco amadurecimento, né? E aí, conforme vamos estudando, conforme vamos conhecendo, que é o que nós vamos perceber no convite que Simeão nos faz, nessa leitura, nessa mensagem, né, para que nós possamos cultivar essa árvore como Jesus a plantou, né, rogando a Jesus e regando essa árvore com os ensinamentos que ele nos deixou, né, adubando-a com os seus exemplos, para que o mundo material e as imperfeições que nos acompanham não sejam capazes de nos tirar do caminho correto, do caminho do bem. E, se assim acontecer, para que nós possamos retornar a esse caminho, sabendo que nós podemos retornar para esse caminho correto, para esse caminho de amor, a qualquer momento, né? É a lei de causa e efeito, né? Nós sabemos que quando não despertamos pelo amor, vamos despertar pela dor, né? Então, naquele momento em que a criatura ela desperta, ela vai buscar aquele tempo perdido, né? É isso que Simeão vem nos colocar, quando ele nos convida a cultivar a árvore como Jesus plantou, né? Novamente, regando-a com os ensinamentos do Mestre, trazendo os seus exemplos como adubo para essa árvore, que essa árvore vai representar as nossas ações, as nossas obras, né? Então, quando a criatura desperta, né, quando ela vai buscar esse tempo perdido, ela vai correr atrás do seu próprio progresso. Ela vai buscar caminhar para frente, dentro das leis, né, de amor que o nosso mestre nos ensinou, né? E o que era sacrifício para a criatura, o que era sacrifício para cada um de nós, com o entendimento, com o conhecimento, com a compreensão dessa lei de amor, passa a ser natural, né? Passa a ser natural, porque nós sabemos que faz parte do nosso processo evolutivo, né? Do nosso progresso moral, né? Então, esse despertar, né, que a gente fala aqui, quando a criatura desperta e vai correr atrás do tempo perdido, né, vai buscar tarefar dentro da seara de Jesus, fazendo das suas obras um verdadeiro exemplo de cristão, né, que ele quer produzir do melhor que ele possa produzir, a gente percebe que esse despertar é o convite feito em todos os momentos, né, pelo nosso Pai de amor e de bondade para cada um de nós. Só que ele nos dá todas as chances e nós temos que perceber essas chances, né? Nós temos que reconhecer esse convite e também aceitá-lo. Emmanuel, lá no livro Consolador, na questão 277, ele fala para a gente dos chamados, dos escolhidos e dos eleitos. Os chamados são aqueles chamados à sementeira, né? Somos todos nós. Os escolhidos são aquelas almas virtuosas que já encontraram esse trabalho dentro do bem, do amor, né? Aqueles que operam em nome do Cristo. E aí ele nos dá o exemplo do eleito. O eleito, a humanidade só viu um, o nosso mestre e amigo Jesus, né? Que não teve os percalços, né? Os mesmos percalços de nós, né? Porque ainda não atingimos a perfeição. Então, o Mestre Jesus é o nosso eleito, é o nosso modelo e guia, né? Com ele que nós vamos trilhar na nossa jornada evolutiva, seguindo os seus exemplos, como nos convida Simeão, aqui quando ele fala, né? Deixai assim como Cristo vô-la deu, não a mutileis.
Ele fala aqui na mensagem para nós: deixai assim como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem com abundância para atender o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Por isso, esses frutos devem ser distribuídos a todos, na sua pureza cristã, né? Sem deturpações, sem querer adequá-los às conveniências individuais de cada um de nós, sem querermos moldar para atender ao nosso interesse pessoal, né? E aí nós vamos estar realmente trabalhando como obreiros do Senhor, nós vamos estar exercendo, né, o nosso papel de espírita, de cristão, né? Então que nós possamos ter isso em nossa mente, né? Pelas suas obras é que se reconhece o cristão, né? O ser espírita, o ser cristão, é porque precisamos ser aqueles que operam na vida como trabalhadores legítimos do Cristo, né? Não deixando que os interesses pessoais, as conveniências individuais, né, falem mais alto diante do cultivo e também da colheita desses frutos, né? Desses frutos que nos amparam e nos ajudam, que nós possamos praticar essa lei de amor, né? Então, cada um deve esforçar-se, né, para se adequar a essas buscas, né, a essa compreensão, porque quando nós compreendemos, nós vamos conseguir analisar de uma maneira muito mais profunda a mensagem do Mestre Jesus, né? Só assim nós vamos compreender que esses frutos poderão ser apreciados por todos e não só por uma minoria, né? Que esses frutos, eles pertencem a todos, porque todos nós fazemos parte de uma grande família universal. E só assim, né, eles cumprirão a sua função de tornar a humanidade mais fraterna, mais solidária, não é? Que se preocupe com o bem-estar do outro, né? Nós vivemos em relação com o outro sempre, né? Nós vivemos em sociedade, nós estamos sempre em relação com alguém, né? Haroldo Dutra nos fala de 3 relações: a nossa relação com o alto, com o divino, né? Com a divindade, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o outro, com o nosso próximo, né? Então, essa busca que nós fazemos em nos doarmos da melhor forma, em nos trabalharmos para sermos melhores a cada novo dia, a cada compreensão que vamos adquirindo, né? A cada conquista que vamos fazendo, elas vão nos ajudar muito nesse trabalho, nessa relação, né? Nesse relacionamento com o outro que está próximo de nós e, consequentemente, conosco mesmo e com a divindade, com o nosso Pai maior, né? Então, que nós possamos compreender realmente que nós estamos aqui para deixar a imperfeição, o egoísmo, o materialismo, o orgulho para trás, né? Nós precisamos trabalhar tudo isso que ainda nos cerca, mas que não nos faz bem, para transformarmos a humanidade em fraterna, em uma humanidade solidária, em uma humanidade que persevera no bem de todos, nesse bem que faz parte dessa nossa grande família. Então, são muitos os chamados, né? E poucos os escolhidos, nos disse Jesus. Mas não precisa ser assim, né? Como já dissemos, visto que o Mestre também disse que nenhuma ovelha das que o Pai lhe confiara se perderia, afirmando assim que toda a humanidade terrena, constituída de encarnados e desencarnados, alcançará um dia a perfeição, né? Então, que nós possamos seguir buscando essa perfeição diariamente, né? Que nós possamos seguir fazendo essa busca pelo nosso autoconhecimento, para que nós possamos compreender e assim visualizarmos em nós aquilo que precisamos modificar para realmente sermos cristãos, para fazermos as nossas melhores obras,
né, e nos colocarmos à disposição do trabalho na seara do Mestre Jesus. E aí nós fomos buscar lá em Emmanuel, como não poderia deixar de ser, falar de Emmanuel, né? De Emmanuel sempre nos ajuda muito na compreensão das palavras do Mestre Jesus, né? Ele vem nos clarear as ideias, né? Vem nos fortalecer na nossa caminhada evolutiva, né? Então nós fomos lá nesse livro aqui, Palavras de Vida Eterna, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e fazemos esse convite à reflexão, né? E nos fala assim, lá no item 74, Nossa Cruz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Então nós vamos ler um pequeno trecho dessa passagem que Emmanuel nos convida à reflexão. E tem tudo a ver, né, com o nosso estudo, com essas obras que o cristão pode se colocar a fazer, né, para que ele possa ser reconhecido como um cristão. Então, ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Olha aí a lei de causa e efeito, como falamos um pouquinho antes, né? Quando não despertamos pelo amor, vamos despertar pela dor. Mas essa dor, ela vai nos ajudar a trabalhar tudo o que precisamos trabalhar em nós para a nossa própria transformação e assim seguirmos como tarefeiros realmente desse trabalho de amor a que o Mestre nos convida, né? Então, enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Quem de nós não se reconhece numa situação assim, né? Amontoando problemas sobre a própria cabeça, ainda consequência das nossas imperfeições, dos nossos erros, né? Das nossas falhas. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento, né? Olha aí, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, né? Olha o convite, né? Olha o convite sendo feito aí para cada um de nós, né? É aqui, quando acordamos, quando despertamos, que vamos ter a conscientização que necessitamos, né? Porque aí nós vamos compreender que nós também cansamos, né, de não produzirmos o bem. Nós também cansamos de estarmos somente naquele ciclo vicioso, atendendo aos nossos interesses pessoais, né? Alimentando o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? A falta de paz nos cansa, né? Nós buscamos essa paz, nós buscamos compreender essa paz, né? Esse amor que o Mestre nos fala e nos convida. Então, nós precisamos ser úteis. Nós só nos sentimos bem quando nós nos sentimos úteis, né? São tantos exemplos no nosso dia a dia, quando nós abraçamos alguém, né? Olha a saudade que estamos sentindo de abraçar aqueles que gostamos, né? Que não dividem o mesmo espaço físico conosco, que estão um pouco mais longe, mas olha como nós estamos sentindo a falta daquele abraço, né? Então, quando nós deixamos de fazer o bem, nós deixamos de ser úteis, né? Quem de nós não está sentindo falta de trocar aquela conversa, olhando ali, olho no olho, né? Percebendo se o outro está bem ou não, né? Tentando ajudá-lo, tentando fazer o seu melhor, né? Então, quando nós nos percebemos nessa situação, é porque nós gostamos de ser úteis àqueles que estão próximos de nós, porque nós nos sentimos bem, nós nos sentimos trabalhadores dentro dessa seara que o Mestre nos convida, né?
Então, nos faz bem. A cruz que Emmanuel nos fala aqui, ela seria esse processo de reajuste, né? Seria uma oportunidade de escolha, né? Que é nossa. Se eu quero, a partir de agora, sentir a paz, ser útil ao trabalho do amor, ao trabalho do bem, né? A circunstância em que nós nos encontramos é a vontade de Deus ao nosso favor. Se hoje eu estou conseguindo me enxergar melhor, conseguindo ver as minhas imperfeições, conseguindo perceber naquele ponto que eu preciso melhorar, né? Então é porque Deus já entende que eu estou num ponto de compreensão em que eu posso me alavancar, em que eu posso me melhorar, em que eu posso me transformar. E Ele me coloca naquela circunstância para me dar a oportunidade, então, dessa transformação, né? Então, a circunstância em que nos encontramos é a vontade de Deus ao nosso favor, né? É a oportunidade de servir e de amar. Então, que nós não deixemos essas oportunidades passarem, né? Que esse despertar seja esse convite, né? Que nós recebemos todos os dias a cada novo amanhecer, né? Lá em Jesus no Lar, de Neio Lúcio, eu não me lembro agora, não me recordo do número da mensagem, né? Mas quem tiver, é uma mensagem muito bonita, em que Jesus, conversando com aqueles que estavam ali à sua volta, ele diz para uma determinada senhora que trabalhava ali no campo, né, tirando leite para o seu sustento, né, ela fazia a venda daquele leite, e então ele conversando com ela, ele lhe diz assim: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, né, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Né? E aí somos nós. Quando nós nos colocamos no trabalho, na utilidade, no amar e no servir, né, nós vamos ver que o orvalho em nós vai nos transformar em diamante celeste, né? Porque nosso Pai irá reconhecer em cada um de nós, né, mais um divulgador do seu amor, né? Mais um divulgador das suas boas obras. Então, esse orvalho vira diamante, né? Diamante celeste, porque nós somos essa preciosidade para o nosso Pai maior, né? Mas se nós não nos preparamos, se nós nos colocamos de maneira frágil, de maneira indefinida, né? Deixando com que o orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal, né? Com que o nosso fruto não seja bom, né? Então nós vamos deixar com que o orvalho, ao cair, ele vire o quê? Né? Vire lama, porque nessa poeira, né, sem valor que nós estamos nos deixando, né, caminhar, nós não conseguiremos então ser esse diamante celeste. Então nós precisamos deixar que esse amor maior, né, que essa preciosidade que somos para o Pai, fale mais alto, né, nos seja uma alavanca de transformação, nos impulsione para frente, para o bem, para o progresso, né, que as portas estão abertas, elas estão sempre abertas para todos nós. Nosso Pai nos convida todos os dias para que nós possamos nos modificar, né, para que nós possamos compreender a sua lei de amor e, a partir dela, né, que os nossos sentimentos sejam os melhores possíveis para levarmos essa lei a todos os que estão à nossa volta, a todos os que estão conosco nessa jornada, né? Nós estamos, no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Né? São as circunstâncias. Olha as circunstâncias que o nosso Mestre Jesus nos ajuda a compreender. Né? Então, nós estamos sempre no lugar certo e precisamos progredir a partir dali. Né? Então, como nós falamos, é esse despertar, né? É aceitar esse convite para o burilamento, para a melhora de cada um,
para a reforma de cada um de nós e seguirmos adiante, né? Trabalhando sempre nessa seara que nos convida todos os dias para exercitarmos esse amor, esse servir e amar que o Mestre Jesus nos fala, né? E nos convida à compreensão. Então, lá em A Caminho da Luz, Emmanuel, lá no finalzinho, ele vai falar para a gente sobre o momento da aferição de valores. Isso é muito importante, ainda mais nos dias que estamos vivendo, né? O planeta passa por uma transformação muito grande, caminhando para um mundo de regeneração. E nós que aqui estamos também precisamos caminhar junto com o planeta, porque senão precisaremos encontrar uma outra casa para nos acolher e assim seguirmos na nossa jornada evolutiva. Então, quanto mais nos prepararmos através da compreensão, do conhecimento e da prática, né, do bem e do amor, nós estaremos mais aptos a continuarmos seguindo com o nosso planeta, com a nossa casa que hoje habitamos, né? Então, essa dedicação e esse compromisso com o bem é o que cada um de nós tem a oferecer, né? Nós temos um planejamento a cada vez que retornamos ao mundo material, né? O nosso planejamento precisa ser cumprido, mas cabe a nós o esforço, cabe a nós a transformação, cabe a nós buscar cumprir esse planejamento, né? Então a dedicação e o compromisso são nossos, né? Nós não podemos colocá-lo nas mãos de outro, né? Cada um de nós tem esse compromisso assumido e precisa buscar, então, seguir nessa jornada, né? Trabalhando sempre todos esses sentimentos e trabalhar cada vez mais esses sentimentos que nos ajudam a evoluir, né? Trabalhar ainda mais tudo que nos chega de bom para construir, todas as oportunidades que nos aparecem para alavancarmos o nosso progresso, para sermos tarefeiros úteis, né, do Mestre Jesus. E nós temos essas oportunidades todos os dias, do mais simples ao mais difícil, das situações mais cotidianas, né, mais corriqueiras, às mais difíceis e complicadas que precisamos resolver. Mas que sejamos, sim, esses tarefeiros e que busquemos cumprir com as nossas tarefas, sempre nos colocando no lugar do outro, para sabermos se estamos fazendo o certo. Porque quando nos colocamos no lugar do outro, vamos perceber se estamos gostando ou não da atitude que estamos tomando, né? Se gostarmos, o nosso sinal está verde, então podemos seguir adiante. Se não gostarmos da atitude que estamos tendo, então que busquemos essa parada, né, para a reflexão. Porque nós temos essas possibilidades de parar, de refletir, né, de nos questionarmos para sabermos até onde podemos melhorar e no que podemos melhorar. E aí sim, sinal verde novamente para seguirmos adiante, sempre fazendo aos outros o que gostariam que eles fizessem com cada um de nós, né? Então que nós possamos ser esses obreiros, esses cristãos obreiros, né, na seara do Mestre Jesus. E que as nossas obras possam ser verdadeiras conquistas espirituais. Que elas possam trabalhar no servir e no amar, ao nosso próximo, ao bem de todos nós, a essa grande família universal que nós somos. Então que nós possamos seguir confiantes, seguir com o Mestre Jesus, sabendo que não estamos sozinhos na nossa jornada, né? Que possamos confiar sempre, buscando o nosso melhor, sendo úteis, né? Fazendo o bem, servindo e amando, que é o que o nosso Mestre espera de nós. É o nosso compromisso, né? Que nós possamos cumprir com ele. Então eu agradeço pela oportunidade de estudarmos, né? Nos faz muito bem, nos ajuda muito a compreendermos as dificuldades da nossa vida diária, né? Dificuldades que todos nós sentimos, dificuldades que todos nós temos, mas que precisamos nos ajudar, né? Ajudarmos uns aos outros para que sigamos confiantes de que chegaremos com as nossas conquistas, né? As nossas conquistas espirituais para nos alavancarem nesse processo de progresso,
né? Nesse processo de evolução que todos nós estamos passando. Então vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, agradecermos ao Mestre e amigo Jesus pela oportunidade bendita do conhecimento, que a doutrina dos Espíritos nos abre, Senhor, tantos horizontes, onde sabemos que somos responsáveis, que temos o compromisso e que só depende de nós trabalharmos tudo isso para nos melhorarmos a cada dia. Que a doutrina que nos consola, que nos ajuda, que vai nos auxiliar no entendimento de tantas situações que precisamos passar durante a nossa vida material, possa seguir sempre nos amparando, possa seguir sempre nos ajudando a superar essas dificuldades e a seguirmos com confiança de que estamos no caminho do bem, do amor e da verdade. Que sejamos, Senhor, esses tarefeiros, trabalhadores desta seara de amor e de bondade que o Senhor nos convida todos os dias a participar. Envolve a todos nós na tua doce e serena paz, Mestre e amigo Jesus, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, um grande abraço a todos. Fiquemos todos com o nosso Mestre Jesus, que é o nosso caminho, a verdade e a vida. E até a próxima. Muito obrigada, amigos. Fiquemos todos em paz. Que assim seja.